conterrâneos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para o Raiz Cast e hoje eu estou com uma convidada especial, né? Mais que especial. E desde já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o meu Raiz Cast e escutando também no Spotify, no Google Podcast, enfim, todas as plataformas e também no YouTube, tá? Quero agradecer também ao meu último participante, John Watson. Um abração, viu, cara? Fica muito agradecido pelo nosso bate-papo. E hoje estou aqui para mais um Raiz Cast com essa pessoa aqui especial. E ela vai se apresentar para vocês. Pode ficar à vontade. Boa tarde, Jadson. Boa tarde. É um prazer imenso, né, poder participar desse momento. E sou Franciele, acho que Poço Branco todo me conhece. Então, nascida e criada em Poço Branco, né, trabalhei em José Francisco por muitos anos. Estudei em José Francisco, fui professora no José Francisco. Precisei me ausentar um tempo, né, para estudar e trabalhar também. Aqui pertinho em Natal, mas estava aqui sempre, finais de semana, sempre, né, em Poço Branco. E agora, com a questão de estar acompanhando o trabalho de Edinho na Prefeitura de Poço Branco, então eu estou aqui novamente, né, passando meus dias aqui, a maior parte do tempo aqui em Poço Branco, porque eu estou ajudando na gestão, né. Ótimo, maravilhoso. Então já, né, já deixou clara. Primeira dama que ela não quis falar. Não gosto muito do título. Sobre isso. Ô, Franciele, né, você falou, se apresentou de uma forma que as pessoas, beleza. Mas me conta aí como é que é a história de Franciele. A Franciele que lá atrás, que eu lembro, trabalhou com manicure, enfim. Conta um pouco da tua história para as pessoas entenderem que hoje você está aqui pelo seu esforço também. Verdade, Jadson. Bom, como eu falei, né, nascida e criada aqui em Poço Branco. E filha de pescador, né? Meu pai, José Gonçalo, conhecido como Zusa, pescador. Minha mãe, Dona Francisca. E assim, meus pais sempre me deram a maior riqueza que eu acho que o ser humano pode ter, pode receber, que é a educação. E mesmo sem condições financeiras, eles sempre me incentivaram muito, muito mesmo a estudar. E eu sempre fui estudando, buscando, alfabetizada aos 4 anos e meio, né, pela minha mãe, alfabetizada em casa. Então, assim, sempre motivada a ler, a estudar, a buscar, a aprender. E com isso eu fui, né? Sempre estudando, sempre buscando e sempre aqui em Poço Branco. Então, cursei todo o meu ensino fundamental e médio aqui nas escolas. Comecei na escola Raimundo Rosa Santiago, escola municipal, e a partir da primeira série, que era a primeira série que a gente chamava, né? Até o final do ensino médio, José Francisco. E depois disso, passei a trabalhar, fui convidada a trabalhar, estagiar pela escola de governo, na escola José Francisco também, então saí de lá como aluna, voltei como professora e comecei a cursar pedagogia. Comecei a cursar pedagogia porque era uma exigência, né, que a gente precisava ter o curso de pedagogia, estar cursando para poder continuar nessa bolsa de estágio que eu estava. E assim eu fiz, né? Então comecei a cursar pedagogia. E assim, foi algo que mudou totalmente a minha vida, porque antes disso eu fazia várias coisas, lembro que conheço você desde criancinha, verdade, né? Eu ia para sua casa, fazia a unha da mãe de Jadson, né? Então assim, conheço ele desde pequenininho, não é de agora. E assim, fui manicure, fui operadora de caixa, fui vendedora, revendedora autônoma. Então assim, fiz várias coisas até conseguir concluir o curso, né, e passar num concurso público e a partir daí realmente ser professora, assumir um cargo efetivo no estado. Certo. Você falou sobre a educação dos seus pais, né, que foi importante, mesmo com todos os problemas que tinha, né, mas a educação. Me fala assim, hoje a gente vê que a educação, também devido à pandemia, está numa forma diferente, mas no contexto geral, vamos esquecer um pouco a pandemia e voltar para os anos passados. Você vê que a educação ainda ela precisa melhorar bastante. Eu me refiro nem tanto às capitais, tá? Me refiro mais ao interior, que é onde que é o mais precário. Você acha que precisa visualizar o quê, melhorar o quê? Porque você passou por essa situação, você teve os pais que te ajudaram, e a gente sabe que a realidade hoje é totalmente diferente, né? Tem pais que não ficam presentes, mas me fala um pouco sobre a sua opinião em relação a isso. Exatamente, Jadson. Eu tive a felicidade, né, de ter os meus pais sempre acompanhando, né? Sempre pegando no pé, sempre cobrando. E tinha minha mãe que sempre dava aula de reforço a outras crianças e eu entrava naquele meio, né, e assim fui aprendendo. Mas nem todas as crianças têm essa oportunidade.
E hoje a gente enfrenta ainda um desafio muito maior, com essa ausência mesmo da família na participação da educação. Muitas crianças que até chegam aos professores e falam, né, que a gente está agora nesse formato com as aulas remotas e as atividades são entregues, na maioria das escolas são feitas dessa forma, né? São entregues atividades, os pais recebem, as crianças fazem essas atividades em casa e retornam à escola. E a gente recebe áudios, a gente recebe informações de que tem crianças que choram, né? Porque eu não tenho como fazer, meu pai e minha mãe não querem ir até a escola pegar, não tem um apoio de ninguém em casa. Muitas vezes não é nem pela questão dos pais não quererem participar. Às vezes é porque são analfabetos e também não conseguem ensinar os filhos. A gente tem muitas essas situações e isso é preocupante. Então, assim, a ausência da família, né, na educação das crianças, até as questões de políticas públicas mesmo, né, efetivas, porque a gente sabe que tem muitas coisas bonitas no papel, mas quando parte para a prática, aí é diferente. Então, assim, é uma preocupação que existe na educação, por maioria de professores, de gestores, né? Essa situação. A gente tem hoje uma realidade de analfabetos funcionais muito grande. E, assim, para quem não conhece o termo, né? Os analfabetos funcionais são aquelas pessoas que terminam o ensino médio, mas não têm a preparação, não aprendeu realmente de forma, vamos dizer assim, efetiva, né, o que era para aprender naquela fase de ensino, e terminam o ensino médio, conseguem um certificado, um diploma, e muitas vezes lê, mas não entende o que leu. Né? Não consegue interpretar, não consegue compreender. E isso é uma realidade que a gente vem tentando mudar, né? Nós, enquanto educadores, tentando mudar. Mas, assim, uma das preocupações hoje mesmo, nesse momento de pandemia, nessa dificuldade, né, que todos vêm enfrentando com essas aulas remotas, essa questão mesmo de como fazer com que a criança, né, se desenvolva nesse âmbito familiar, que muitas vezes não tem vamos dizer assim, não tem um apoio que precisava. E eu repito, nem sempre é pela questão dos pais não querer, é pela questão mesmo de não saber como fazer. Então, é algo que precisa ser pensado, ser visto, né? De que forma a gente pode estar melhorando isso aí. Realmente é bem complexo, né? Porque a gente sabe que hoje a questão do analfabetismo no Brasil é grande, mas no interior hoje é muito mais, né? Não tem comparação, a gente vê. Exatamente. A questão da educação. Isso aí é bem complexo mesmo, realmente. Aulas remotas, muita gente tem celular, muita gente não tem, então gera uma dificuldade, e aí tipo assim, cada um tem uma dificuldade, né? E os pais não têm celular, e já gera o que? Um pensamento um pouco ignorante em relação, né? Mas não está tendo educação, porque, enfim. Então tem que ter esse controle com os pais, com os alunos, com os professores, com as escolas. Então, isso, né, é um desafio imenso. É um desafio imenso, né? Você controlar tudo isso. Mas isso se dá por causa de descontroles passados, né? Enfim, não tem como a gente voltar ao passado e reverter, mas tem como a gente construir agora e prosseguir. Isso. Mas é isso. A educação, a gente pensa muito em realmente melhorar no Brasil, principalmente. Ô, Fran, me fala o seguinte, vou chamar de Fran, tá? Pode chamar, fica à vontade. Me fala sobre esse processo que você trabalhou, me fala um pouco dessas profissões que você, né, trabalhou, nesse processo todinho e chegar na educação hoje, né, como sua principal profissão. Me fala sobre essa sua trajetória e foi sempre que você quis mesmo, assim, por ter se educado muito cedo, quis trabalhar na educação. Me fala mais, me conta um pouco mais. Na verdade, não, eu não pensava. Nunca me passou assim pela mente que seria professora. Nunca passou. Mas assim, eu digo que a vida foi me levando para esse caminho. Então, assim, as coisas que foram acontecendo e tudo, como eu disse, eu comecei a estagiar na área. Né? Eu lembro que foi a convite da professora Sônia, nesse período que era minha professora de língua portuguesa, e ela me fez esse convite, né? 2 anos depois que eu tinha terminado o ensino médio lá no José Francisco. Então, eu aceitei de cara. Entrei, comecei a fazer, né, participar, consegui a bolsa, né, pela escola de governo, fiquei. Quando veio a exigência, eu tive que me adequar. Então, eu comecei a fazer por essa questão. Só que eu fui me apaixonando pelo curso.
E eu sempre digo que a pedagogia ela faz com que a gente até tome um norte para a gente poder até tomar algumas decisões na vida. Ela é importante não só para a educação em si, mas para a nossa vida enquanto ser humano. E assim, cada coisa que eu ia vivendo durante o curso, eu consegui, era como se fosse um processo de autoconhecimento. E eu fui descobrindo algumas coisas. E assim, né, antes mesmo de concluir o curso eram 3 anos e meio, né, eram 7 períodos, e eu tive que concluir antecipadamente pela questão de ter sido, ter passado, sido aprovada no concurso público e ter que assumir, então tinha um prazo. Né, então eu tive que adiantar meu curso para poder assumir, então eu só passei 3 anos. E assim, aí comecei, né, já estava na sala de aula, na verdade, pela escola de governo, e comecei um trabalho dessa vez, né, de outra forma, porque eu estava mais segura, né, pela situação, né, de estabilidade e tudo. E fui ser coordenadora pedagógica aqui no José Francisco, passei a coordenar o ensino médio. E depois eu pedi para eu estava estudando em Natal, né, e assim, eu ficava numa indecisão. Dizem que geminianas são bem são bem indecisas, né? E assim, eu me vejo nessa situação de indecisão sempre para tomar uma decisão. Até que agora eu tô começando a ficar mais decidida, mas já tive fases bem complicadas, sabe? Então, assim, eu sonhava em ser nutricionista, profissão daí da minha amiga Bianca. Sonhava em ser nutricionista, comecei a fazer nutrição. Nas primeiras aulas de laboratório eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu disse, não dá certo para mim. Eu disse, eu vou fazer agora o serviço social. Comecei a fazer serviço social. E nisso eu me apaixonei pelo curso também de serviço social. E fiz até o 4º período e quis, né, desistir do curso e acabei cancelando. Pela questão que eu fui ver mesmo, eu comecei a ver o mercado de trabalho, que era muito difícil. Comecei a conversar com outros profissionais da área, né? E comecei a ver as dificuldades que era mesmo o mercado de trabalho. Então, por esse motivo, eu desisti. E passou um tempo e eu decidi fazer o curso de Direito. Tempinho curto, aí aproveitei as disciplinas de serviço social, fui fazer o curso de Direito e estou no 7º período hoje, né? Então, assim, é uma trajetória. E quero concluir agora, né, o curso. Também já estava nessa área também jurídica. Tem 2 anos que eu estou afastada da educação. Afastada não, estou cedida, na verdade eu estava cedida da educação para a infraestrutura do Rio Grande do Norte. Estava trabalhando no DR. E agora eu pedi minha sessão de volta para Poço Branco, né, de volta para a educação e voltando para a minha cidade. Pela questão mesmo, como eu falei, do momento, né, desse período agora, para poder contribuir de alguma forma, né, com o trabalho no município. Então, agora eu estou retornando, mas não fico na educação nesse momento também. Estou sendo cedida para o município para ajudar no que for possível. No contexto geral, né? Exatamente. Mas com pensamento na educação e na assistência social, né? Contribuindo dessa forma, né? Na verdade, eu gosto desse leque, dessa amplitude, de poder ver um pouco de tudo. Eu sou uma pessoa bem eclética, que gosta de saber de um pouco de tudo. Não consigo me ver só num espaço ali parado, tanto que eu não consegui definir, não, eu quero seguir só essa área aqui da educação, eu quero seguir só essa área aqui da parte jurídica, não é? Eu digo, não, eu posso fazer em ambas em ambas áreas, né? E assim estou. Então... dá pra perceber, né? De nutrição para direito, realmente gosta de tudo um pouco. Nada a ver, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que se descobrindo, né? Que você vai gostando, você que queria ser nutricionista. Eu sempre digo, né? As pessoas, eu falei isso até eu não sei se foi até uma gravação no sofá que eu fiz com Paula, que hoje os pais das pessoas, Paula Eduarda, os pais da gente, eles querem implementar, né, a profissão do sonho deles, né, do que eles querem ser. Isso. Enfim. E acaba que você faz e mesmo que você vá no que você gosta, exemplo, você explicou da nutrição, né? Você eu vou fazer nutrição, aí quando você foi para a prática, né, fica, isso aqui não é na minha área. Então eu acho que era necessário fazer isso com as pessoas, né? Isso. Porque é muito, você sai do ensino médio, é uma indecisão muito grande, literalmente.
principalmente pro jovem, que ele não sabe o que vai fazer. E mesmo que ele sabe o que vai fazer, era bom sempre ter uma prática, entendeu? Tipo, irmão, vamos conhecer o mercado antes. Viver, né? Vamos viver. Né? Porque, tipo, eu também, lá em casa, todo mundo, minha mãe é professora, né? Então ela empurrou a educação, vamos lá, vamos ser todo mundo professor também. Nada contra, né? Graças a Deus, o professor hoje tem um papel importante. Isso. E me formei em educação física. Mas tem que gostar, né? Me formei em educação física também, mas não gerava aquela paixão de, beleza, eu prefiro realmente dar aula do que ser personal, né? Que a galera foca a educação física mais para personal. Isso. Mas eu preferi logo a licenciatura. Mas é aquela coisa, né? Se não te move, se não te faz mexer, se não te faz ter o fervor, eu sempre falo, não adianta. Não adianta você... Exatamente. Né? Eu sempre falo, pode pensar no dinheiro, é bom também, é maravilhoso, mas se não te move, você não faz com paixão. Isso, é verdade. E assim, eu sempre tive o seguinte pensamento, as pessoas dizem, mas você vai trancar mais um curso, não é? E para ir fazer outro, e você não vai concluir. E assim, eu disse, não, eu já concluí, né? Consegui concluir 2, que foi o de pedagogia e a especialização em educação infantil. Mas esses outros eu não me identifiquei. Então, assim, eu me dou a chance de fazer outro. Então, assim, eu não vou continuar em algo, não é? Que eu não estou me sentindo bem porque as pessoas acham que eu tenho que finalizar. Tipo, entrou, você sentou na faculdade, você tem que terminar. Exatamente. Tem esse pensamento ainda. Eu disse, não, eu tenho a chance de, não quero, e vai ser assim. Enquanto eu não me identificar, eu começo, e se não der certo, eu reinicio, vou para outro. Então, e assim eu fiz. Eu acho essa cultura aí que você chegou num ponto importante de se entrou, tem que terminar, literalmente. Hoje as pessoas vou fazer engenharia. Se você entra, seus pais hoje, principalmente a galera antiga, assim, estão mudando o pensamento sobre isso. Entrou, tá no 4º período, cara. Se tu sair, assim, aí você já fica com aquela pressão, né? Ai, meus pais que vão achar, não sei o quê. Então, tem essa cultura ainda de tipo, se entrou, tem que terminar todo. Mas não adianta. Não gostou, não vai adiantar. Você não vai conseguir aprender, você vai fazer uma coisa forçada. Quando você concluir, se você for trabalhar na área, você vai trabalhar insatisfeito. Então, assim, não adianta. Para mim, não tem sentido. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido mesmo. Literalmente, isso aí. Essa cultura precisa ser até alterada. E como falei, era bom sempre que, no contexto da educação, que eu estava falando em geral, ter isso aí, entendeu? Tipo, vamos chegar no ensino médio, cara, vamos fazer uma vivência. Você pensa em ser o quê? Eu não sei ainda, tá, tranquilo, vai no teu tempo. Mas eu quero ser médico. Vamos ter um convívio de médico? Vamos para um consultório, vamos ver como é que é. Você vai vendo na prática. Porque as pessoas só querem empurrar teoria a teoria. Eu sempre falo, eu acho que o mal hoje da educação, a teoria é maravilhosa, claro, mas é preciso da prática. Você precisa da prática, entendeu? É igual ensinar uma criança. Se você vai ensinar 2 mais 2 no quadro, ela não pode entender. Mas se você pega 2 maçãs e faz uma soma, ela vai ter outra noção. Então, eu acho que hoje, para os profissionais da educação em geral, para as escolas, eles precisam focar nisso aí, na prática. A prática, ela mexe mais com o cérebro da criança. Mas é isso aí. Não sou tocado de papo da educação, muito mais. E, enfim, isso aí. Mas, Fernando, me fala o seguinte, né? Hoje os jovens, como a gente, como eu também, em relação a essas profissões que você passou, né? Você foi manicure, você foi operador de caixa, e tem muito receio. As pessoas hoje querem o quê? Eu vou querer ver a Franciele a Franciele já tá ali. Eu queria ser também igual a Franciele, né? Mas vamos passar pelo processo, vamos lá. As pessoas negligenciam muito, né, essas profissões. E é necessário você passar por esse processo, eu acho que para conhecer a vida, né? Exatamente. Eu acho que as dificuldades, né, que às vezes a gente passa é o que nos motiva a buscar melhorias, não é? A buscar, acho que descobrir novas coisas, a descobrir o que realmente você quer, o que realmente faz sentido em sua vida. E assim, eu passava por várias coisas, passei, e naquele momento era assim, eu fazia o que desse para fazer. Naquele momento era mesmo para ter alguma renda. Sempre fui uma criança que queria independência financeira.
queria morar sozinha, eu acho que todo mundo. Todo mundo. Eu já tô indo em busca disso aí. Quer morar sozinha, só que assim, detalhe, eu queria isso com 13 anos, ser independente, já ter o meu dinheiro, já ter minha casa. Então, assim, eu buscava, eu ia fazer o que desse para fazer. Então, como eu disse, né, vendia, fazia unha, ia fazendo o que dava para fazer para conseguir dinheiro, para ter meu próprio dinheiro, né, meu próprio sustento, vamos dizer assim, eu ia fazendo. E tudo isso, eu tinha um nível, eu digo que eu tinha, porque agora eu não estou mais no nível de organização que eu tinha, né, na minha adolescência. Eu tinha todo um cronograma que eu comecei a traçar. Aí depois eu descobri que isso se chamava projeto de vida, né? Porque até então eu riscava, eu sempre tive muito aquela coisa de colocar minhas metas no papel mesmo, de traçar, de estabelecer os prazos. E isso, eu lembro que com 16 anos eu fiz um projeto de vida assim, bem mais elaborado, comecei a estudar. Eu tinha um livro que tinha muita parte de ética e a parte de educação, que eu até acredito que eu defendo que deveria ter educação financeira. E era um livro, eu acho que quem é da minha... Não vou nem dizer do meu tempo, né? Quem tem mais ou menos a minha idade, eu acho que viveu esse momento dos livros que tinha Telecurso 2000. Uns livros bem grandes, que tinha bem gigantes. Ele tinha uma parte de ética, tinha uma parte que ele ensinava essa educação mesmo financeira. E eles mostravam que para a gente conseguir algo, a gente tinha que traçar nossas metas, né? Tinha que ter aquele planejamento e tinha que fazer tudo direitinho, certinho. E eu seguia à risca. Mas eu digo, ó, naquele período que eu me esforçava tanto, ganhava tão pouquinho, mas eu conseguia juntar dinheiro, eu tinha minha poupança. Pergunta se hoje eu tenho. Depois que comecei no trabalho mesmo, tendo um emprego fixo, não conseguia. Mas naquele período, aquele nível de organização que eu tinha, né? Eu conseguia fazer tudo que eu tinha vontade. Um mínimo que eu ganhava, né? E fazia tudo. Então, como se assim, muitas pessoas têm vergonha hoje, né? De vender, de exercer uma outra profissão, vamos dizer, de qualquer coisa que seja manicure, cabeleireiro. Algumas pessoas, hoje é uma área que você vê que está crescendo cada vez mais, as pessoas estão investindo e a gente está vendo aí, a gente vê empreendedores poço-branquenses crescendo, né, num nível, e eu fico observando muitas vezes, tenho um orgulho disso. Né, eu vejo o pessoal que começou lá, assim como eu, fazendo a unha de um outro, na casa de um e de outro, hoje com seu salão montado, né, com os equipamentos, se atualizando, estudando, né, buscando cada vez mais capacitações. Mas, como você disse, algumas pessoas, eu não sei nem se eu posso utilizar essa palavra, eu acho que de vergonha, até de mostrar, né, a realidade que já passou para poder conquistar o que conquistou. Mas eu não tenho vergonha de contar de todas as coisas que eu já vivi, né? Que eu já passei, de dificuldades, de ter medo do amanhã, de como seria, será que eu vou conseguir fazer, será que... Enfim, eu vou ter as condições para realizar as coisas que eu tenho vontade. E, como eu disse, né? Eu sempre tive o meu projeto de vida. E tenho até hoje. Mas naquele tempo eu acho que eu focava mais. Né, que eu tinha tudo estabelecido, tudo organizado. E uma coisa boa, todas as coisas que eu tinha no meu projeto de vida que eu fiz quando eu tinha 16 anos, tudo que eu coloquei até os 25, era uma meta que eu tinha lá, eu tracei até os 25 para depois fazer outro, né? Tinha o meu projeto de vida de pequeno, médio e longo prazo. E aos 23 anos eu já tinha alcançado todos que estavam lá. Entre faculdade, entre a graduação, especialização, comprar minha casa própria e fazer algumas coisas que eu tenho vontade de fazer mesmo, dos cuidados comigo mesmo que eu queria fazer, de economizar, juntar um dinheiro para investir em algo. Então, aos 23 anos, eu tinha conquistado tudo antes do prazo que eu tinha estabelecido. E assim, mas isso é fruto de todo o trabalho das vendas, do trabalho lá do serviço, de manicure, de pedicure, de tudo que eu fui fazendo, né? De operadora de caixa, de aulas de reforço, enfim, inúmeras coisas que eu fiz nesse período antes. Legal, né? Legal. Você especificou um negócio, eu sempre deixo claro. O planejamento, né? Que é eu escrever as metas,
As pessoas têm, não vou escrever nada não, eu sei o que eu quero, mas quando você escreve uma coisa, Isso. né, você escreve, você vê ali todo dia, tem que ser isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E beleza, você escreve, você foca tanto que você às vezes nem precisa dar mais pro caderno, você sabe o que é que fazer. E quando você conquista, você vai lá e vai ver o caderno, que eu digo pelo podcast, né? O podcast, o ano passado, eu disse, eu vou começar um podcast, eu escrevi, em 2021, primeiro semestre, eu quero começar um podcast. Pronto. Aí deu problema nos equipamentos, não demorou, não veio mais, eu digo, também não tinha até esquecido sobre isso aí. Quando aconteceu o primeiro podcast, aí eu fui abrindo o caderno, que eu sempre anoto os negócios, aí tava lá, abrindo na mesma página, quando eu vi, eu digo, não acredito, realmente. Quando você escreve também toma ação, né, de querer fazer, acontecer, isso é importante. Então, escrever e tomar atitude é muito importante. Teoria e prática caminhando junto, né? As pessoas só querem, né, a teoria, vamos lá, empurrar com a barriga, não vai. Mas tem as dificuldades, né, Jason? Não, demais, dificuldades demais. Mas isso faz com que a gente valorize, né, cada conquista. Muito bom isso aí, literalmente, você valorizar cada coisinha com todo cuidado, né? Isso. E você sabe, quando você quer fazer o que gosta, você sempre tem mais uma vontade maior, literalmente. É verdade. Vamos lá. Aqui o papo, como eu sempre te contei aqui, né? Não tem nenhum roteiro, viu, pessoal? Aqui é uma conversa aberta, literalmente. Mas me fala, Franciele, mãe. Ei. Franciele, mãe, me conta mais aí, né? Com uma experiência né? bem diferente de tudo que eu já vivi. Eu sempre, desde muito cedo, né, quando eu tinha lá meus projetos, minhas coisas, eu colocava ser mãe, construir uma família como uma consequência, né? Eu não colocava prazo para isso, nem pensava em como seria. E as coisas vão acontecendo, às vezes, né? A gente vai sendo levado por um caminho que eu digo sempre que é Deus, né? Deus que vai guiando, a gente entrega a nossa vida, né, nas mãos de Deus e Ele vai guiando da melhor forma. A gente vai fazendo a nossa parte, né, e Ele tomando conta de tudo. Então, eu sempre planejei em ser mãe após os 30 anos. E quando eu completei 30, eu comecei, que eu acho que isso também faz parte daquela cobrança que a gente falou bem no início, a cobrança da sociedade, né? E principalmente a mulher, né? A mulher é cobrada de uma forma absurda. Então, a sociedade exige que a mulher ela esteja sempre bonita, sempre arrumada. Seja mãe, né? Seja mãe, que o filho esteja bem cuidado, que seja uma excelente profissional, uma excelente esposa, enfim, que é excelência em tudo que a mulher faz. E muitas vezes não se para pensar, né, o quanto isso é desgastante, o quanto isso cansa a gente. Eu falo a mulher porque eu estou representando as mulheres nesse momento. E a primeira mulher, viu, do meu Raízcast. Que coisa boa, maravilhosa. Estou muito importante. Com certeza. Coisa boa. Então, assim, quando eu completei 30 anos, eu disse, meu Deus, eu disse que queria ser mãe após os 30. E agora? Não vou deixar para os 33. 33 eu começo a pensar nisso. Aí vem a sociedade e diz assim, mas você está ficando velha para isso. Eita. É isso que a gente escuta. Mas você vai deixar para ser mãe quando já estiver cansada? E você começa a ouvir esse tipo de coisa, né? E começa uma cobrança. E isso gera de certa forma, uma inquietação. A gente fica naquela inquietação, a gente fica naquela cobrança. Mas eu relaxei. Eu disse, eu não vou me cobrar por isso. Vou deixar, vou me permitir. Lá para os 33, 35 anos eu penso se dá certo. E, mas para minha surpresa, 30 anos e 4 meses eu descobri que estava grávida. Aí eu disse, eu falei para Deus que seria depois dos 30, então eu não expliquei depois. Você não explicou se era 31 ou 32. Pois Você não especificou se era ano ou mês. Exatamente. 30 anos e 4 meses eu estava grávida. E assim, foi um pouco assustador no início. Né? Eu disse, não, eu acho que tem alguma coisa de errado. E eu lembro que eu não queria fazer o teste, e fiz o teste, e não queria abrir o resultado, e eu lembro que Edinho falou disso, não, deixa que eu abro, deixa que eu vou ver. Quando ele abriu, ele disse, tem alguma coisa aqui.
E eu imaginei que fosse um problema de saúde, alguma coisa. Olha a mente da criatura, fazendo teste de gravidez, como que ia sair outra... Mas era a mente conturbada, né, o momento. Ele disse, você está grávida. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, que eu chorei muito no dia. E depois eu comecei a estudar muito sobre o período da gestação. E isso eu fui trazendo ele junto comigo, né? Tudo que eu estudava, que eu lia livros, ia compartilhando com ele. E assim, foi algo muito, muito enriquecedor, sabe? Muito bacana. Aí pegou o período muito assustador também, porque quando eu engravidei em novembro, em março começou a questão da pandemia, né? E assim, foi muito difícil para mim também. E eu comecei a buscar, comecei a ler, fiquei em casa, né? Como eu estava grávida, eu não podia ficar no meu trabalho, eu ficava em home office. E eu aproveitei muito, assim, para buscar conhecimento. E principalmente sobre a gestação. Então, eu comecei mesmo a ler, a buscar vídeos, a planejar, a ver muitas coisas, aprender também a valorizar a questão do que realmente era essencial, de curtir aquele momento, e eu curti cada momento da gestação, foi muito bacana. Junto com o Edinho, né, a gente dividiu um pouco mais tempo junto, e Sarinha nasceu. Sarinha está com 7 meses, né? Fez 7 meses agora, dia 15, Sara Heloise. E eu lembro do dia que ela nasceu, né? Foi um dia muito emocionante, mas eu estava assim, tava ali naquele momento, nós planejamos uma data, mas Sara veio numa data que ela quis nascer, na data que Deus quis que ela nascesse, né? A gente planejou para o dia 20 de agosto, Sara nasceu dia 15, 2 dias antes do aniversário do pai. Então, assim, a gente passou 2 dias no hospital. No dia 17 de agosto, que é o aniversário dele, né, a gente passou no hospital. E o presente dele, né, foi Sarinha. E Sarinha hoje já está bem sapeca, né? E tudo assim, eu vivendo mesmo diante de uma pandemia, onde a gente fica, né, com muita aflição, muito preocupado, e vendo essa questão agora, né, de crianças e tudo, tem alguns momentos que é meio desesperador. Mas assim, eu estou procurando viver esse momento, tentando conciliar a vida de mãe, a vida de esposa, a vida de dona de casa, a vida de estudante e a vida, né, enfim, a vida pessoal é uma mistura, né? São várias mulheres em uma, não é fácil, é desgastante, tem hora que você quer surtar, mas tá dando certo, né? Assim, é muito gratificante a experiência e cada dia uma nova descoberta. Né, eu mãe de primeira viagem, então tudo assim que vai acontecendo, aprende a dar um tchauzinho, aprende a sorrir, nasce um dentinho, tudo é muito é uma novidade muito boa. E assim, ela tá numa fase muito gostosa, né, de aprendendo mesmo a interagir, aquela fase de interação, de brincar, de sorrir, de corresponder, né? Então, assim, muito bacana. A experiência é maravilhosa. Continuando, né? Tá ao vivo aqui no Instagram também, vai começar ao vivo. E fala o seguinte, né, você falou sobre a experiência de ser mãe. Isso. E me fala você agora, né, a você que queria ser independente, a você que queria sair de casa, como mãe agora, quando a filha estiver crescidinha e querer também independência financeira, né? Isso. Porque os pais, né, quando crescem, tem um filho e não quer que... Parece que são sempre crianças, né? Assim, Jadson, eu sei que não vai ser fácil, porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente fazer. Né? Mas eu tenho em mente que eu devo educar minha filha para a vida. Então, assim, tem coisas que a mãe vai querer, né, prender de alguma forma, mas eu acho que eu venho tentando ler muito sobre o que a sociedade espera, né, das crianças de hoje, com tanta coisa nova acontecendo, e o que realmente a gente deve aprender para a vida. Então, eu quero criar uma filha que esteja preparada para a sociedade, para enfrentar as coisas que a sociedade impõe. E, assim, tem algumas coisas que eu quero que eu tenho vontade que ela seja parecida comigo. Essa coisa de não viver querendo atender as expectativas que a sociedade espera, de atender a expectativa dos outros. E sim, fazer o que a gente tem na nossa essência, sabe? De seguir o que a gente acredita, da gente se conhecer ao ponto de dizer não, eu não preciso ser da forma que a sociedade quer que eu seja,
eu não preciso seguir certos padrões, eu sou dessa forma. Então, eu quando concordo, eu concordo, quando discordo, discordo, e falo, e digo, não precisa ser assim, a gente não nasceu engessado, a gente não precisa seguir. Então, eu quero que minha filha seja dessa forma, sabe? E que ela cresça mesmo, que ela seja preparada para a vida. Sei que para mim vai ser difícil, né? A mãe querendo sempre proteger o seu bebê, mas eu estou me preparando psicologicamente para isso. Aí pode até dizer, mas está muito cedo. Mas as coisas passam rapidinho, né? Rapidinho. Está sendo complicado. Mas, fala o seguinte, hoje você falou dos deveres, né? Deveres não, do papel que a mulher faz, a esposa, às vezes que é filho, trabalho, enfim, dona de casa, no contexto geral. E sobre sua opinião, tá? Aqui a gente deixa bem claro sempre que o pessoal vai escutar, para quem está batendo papo e não tem certo ou errado, tem a opinião do outro e o importante é você se expressar, tá? Sempre a gente não tem lado ou vice-versa, tá, ok? Então, a gente fala assim sobre hoje, sobre a luta das mulheres, sobre o feminismo em si, mas sobre a luta das mulheres. O que você acha que é necessário e o que você acha que não é necessário na luta das mulheres nesse período, nessa relação sobre o feminismo, que aumentou muito, né? A questão da luta, sim, com todo o seu direito, mas me fala a sua opinião em relação a isso. Bom, eu vejo que essa luta, né, da conquista da mulher no espaço mesmo da sociedade, ela é uma luta que vem de bastante tempo. Só que a gente também está vendo que pouco a pouco a mulher vem se inserindo cada vez mais, né, nos espaços que ela pretende, que ela tem vontade. Muitas lutas, muitas conquistas também, mas eu concordo, né, que a gente tem que lutar, que a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que mostrar realmente que nós somos capazes. O que muitas vezes o que eu discordo é a forma que se busca isso. Eu acredito que tem outras formas. Quando eu falo da forma, muitas vezes um nível de exposição que, ao meu ver, não é como você disse. Não, isso. Não se preocupe, a gente aqui. Eu tenho uma frase de um amigo Willis que ele fala que eu gostei. São dois jovens falando, batendo papo. Isso. Normal. Tá? Papo raiz, né, Jadson? Papo raiz, você tá conversando aqui sem problema algum, assim. Então, assim, o nível de exposição, às vezes, a forma como as pessoas fazem, eu acho que a gente pode fazer sem, muitas vezes, atacar o outro, né? Sem precisar expor o nosso corpo, de certa forma. Então, assim, beleza, a pessoa gosta, né, de se expor, de se apresentar, não tem nada contra. Mas, ao meu ver, não há essa necessidade, né, de mostrar que a gente sabe que a mulher, independentemente da forma que ela está vestida, ela tem que ser respeitada de qualquer forma. Mas muitas vezes eu acho que como uma forma de chamar a atenção mesmo da sociedade, alguns protestos, o que eu estou falando, essa exposição é nesses momentos, sabe? Dos protestos, em alguns momentos que são feitos para chamar a atenção da sociedade, eu acredito que existem formas que sejam melhores, formas que a gente não precisa ficar tão expostas, mas que a gente pode ser vista. Entendeu? Eu acho que o nível de exposição, às vezes eu fico me perguntando, será que realmente surte o efeito que elas esperam? Será que essa forma, não sei se aquilo ali funciona, não sei se dá certo não. Enfim, é a minha opinião. É só essa questão mesmo do nível de exposição de muitas coisas que acontecem, a forma às vezes até de comunicar o que a gente quer. Então, assim, a gente está ganhando o mundo, de que daqui a pouco nós vamos dominar esse mundo, né? O mundo tem, em sua maioria, né? São mulheres e acredito muito na força feminina. A gente está aí mostrando, né, que somos capazes em todas as áreas, na engenharia, no direito, na educação, sendo dona de casa, sendo mãe, sendo mulher. Né? Então, a mulher ela tem esse, vamos dizer assim, um leque de possibilidades. Ela pode ser muitas coisas, muitas em uma só. E isso aí é a critério de cada uma, né? Decidir o que quer e o que não quer também.
Umas querem ser mãe, outras não querem. E isso tem que ser respeitado. E eu admiro quem diz, não, eu quero ser mãe, eu tenho vontade de ser mãe. Não, eu não tenho vontade de ser mãe, eu não quero ser, é uma escolha minha. Também admiro quem tem essa segurança de saber o que quer. Então a gente tem que respeitar o que a pessoa escolhe, o que a pessoa decide fazer. Então isso aí é decisão que cabe a cada um. E quando é a mulher que toma essas decisões, ela sempre acaba sendo mal vista, né? Ela acaba sendo mal vista. E a gente precisa mudar isso na sociedade. A gente precisa respeitar, né, essas decisões. Uma decisão que não fere o outro, não tem por que a gente não, né? A gente não tem por que, vamos dizer assim, criticar, né, uma escolha dessa, uma decisão dessa, porque é algo muito particular, algo muito pessoal. Então, assim, eu sei das minhas necessidades, você sabe das suas. Então, assim, eu nunca vou dizer que a minha necessidade é maior ou menor que a sua, porque cada um de nós que sabe, né? Então, assim, cada um que tem que tem o poder de escolher o que é para a sua vida. Isso. Então, a mulher, ela sofre muito com isso, com essa invasão, de decidir, não, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que ser esposa, tem que casar, tem que ter filhos, tem que ser isso, aquilo, outro. A gente sofre muito com essa invasão na nossa vida. Então, quem tem que decidir isso, né, somos nós. Realmente. Deixando um abraço aí pro pessoal aí da live aí no Instagram, tá? A gente tá com os bastidores da gravação. E, sério, só concluindo, porque eu gosto de falar desse assunto, eu espero o convidado falar, eu vou pensar na opinião, mas assim, seja ele qual for a luta social, tá? O meu ponto de vista é o seguinte, as pessoas que, por exemplo, eu não vou falar sobre o feminismo, porque até não tenho muito poder de falar em relação a isso, tá? Eu posso falar uma coisa aqui, enfim, as pessoas interpretam de uma forma contraditória, mas, vamos lá, sobre o racismo. Tem a luta, né, do preconceito, enfim, de muitos anos, mas tem muitas pessoas que lideram lutas sociais, que tem são diversas grupos, né, não são um só. A luta é um só, mas são vários grupos que querem implementar forçadamente na cabeça de outra pessoa que tem a cor dela, que ela precisa agir daquela forma. Entendeu? Um exemplo, trazendo agora para o feminismo, né? Você falou das pessoas que vão conquistar, não sei o quê, que vão se exibir. Isso, um nível de exposição. Tem algumas, claro, você deixando bem claro, não são todas isso. Algumas líderes que elas querem implementar o que ela quer, que na cabeça dela é certo, tranquilo, na cabeça de outras mulheres. E na cabeça de outras mulheres que não querem isso, mas acabam sendo forçados. Então eu acho que nas lutas sociais precisa de deixar a liberdade. Isso. Ser livre. Isso. Se você quer se expor ou não, isso é sua opinião. Escolha sua, né? Sua, né? Concordo. Se você quer participar da luta ou não, é uma escolha sua. Exatamente. Claro, respeite todo o processo que foi da história, né? Buscar pelo primeiro voto, buscar dignidade na sociedade, né? Tranquilo, realmente, mas você deve escolher ir ou não, isso é seu. Não desvaloriza a história, mas que, se você quer fazer que as pessoas façam parte da história, isso aí é uma escolha sua. Tá? Eu acho que isso precisa melhorar bastante nesse requisito. Isso. E qualquer luta social, a pessoa escolher, cara, quer ou não quer, beleza, não precisa forçar, né? Porque o rapaz hoje, principalmente na questão do negros, tem essa parada, né? Vamos lutar, não, mas eu não quero. E acaba que ele, agora, acaba sendo racista na história final, entendeu? Então, eu acho que precisa mudar muito nisso, para que realmente eu veja assim, que se mudar essa dificuldadezinha, vai ter uma evolução bastante grande, principalmente nas redes sociais. Vai ter um entendimento bem vai ser melhor compreendido, né? Compreendido pelas pessoas. Eu acho que, claro, não adianta. Isso aí é só a ponta do iceberg, né? Isso. Já você está generalizando, e algumas pessoas, realmente. Mas se você for entender por um lado mais. Agora não esqueci a palavra, enfim. Mais profundo, você vai entender que isso afeta, às vezes. Exato. Mas, enfim, eu acho que cada luta social vocês, mas que não deveriam implementar na cabeça do outro. Não forçar, né? Deixar ser livre. E sempre mostrar realmente a história como é que é. Enfim, todo mundo consiga conquistar isso aí. Realmente, hoje a gente está vivendo um país muito
referência à rede social é muito complicado, realmente. Mas eu acho que não tem o que fazer. É buscar de uma forma consciente. É verdade? Isso. É isso, chega de falar de momentos assim, né? Vamos botar mais uma alegria aqui no raiz. Fran, me fala o seguinte, sobre a sua expectativa em geral aqui, em Poço Branco, as expectativas que você imagina, me fala mais em relação ao contexto geral. A tudo, né? Bom, falando, né, como cidadã poço-branquense, né, como eu falei, nascida e criada em Poço Branco, a gente sempre espera e conta com dias melhores. A gente está vivendo um momento de forma de, não só na nossa cidade, mas algo que está acontecendo no mundo, né? Esse momento muito difícil, muitas perdas, muitas aflições. A gente todos os dias acorda com a notícia, não tem notícias muito boas, né, em relação ao nosso futuro. Tá criando aquela expectativa de, meu Deus, e amanhã? Quem será que vai, qual notícia que vai vir? Quem é a próxima pessoa, né, que vai chegar a notícia que faleceu com essa doença que infelizmente vem desestabilizando o mundo, né? E assim, em Poço Branco não está sendo diferente. A gente está a cada dia, né, angustiado com essa situação. Mas apesar de tudo isso, também, né, com aquela esperança de dias melhores. Então, assim, eu penso muito em ver a minha cidade, né, que eu nasci, que eu me criei, que eu moro, melhorada. Melhorada e melhorando sempre, porque sempre é possível melhorar. Né? Então, a gente vem fazendo o que é possível, né, hoje. Eu venho tentando ajudar, como eu disse também, no que for preciso, no que for em prol da nossa cidade. Tento colaborar na gestão, por ter... Eu digo que eu não estou na gestão, como eu não consigo ver essa questão de estar como a esposa do prefeito. Eu estou funcionária pública, servidora pública, como todos os outros. Eu estou exercendo o meu trabalho, certo? Então, assim, eu não consigo ver dessa outra forma. Como as pessoas, às vezes, colocam, né? Eu consigo ver como... Então, assim, eu tenho, como funcionária pública, eu tenho uma obrigação de fazer, de trabalhar. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em diversos âmbitos, né? Ali de tentar ver, de sondar, de buscar o que realmente está sendo melhor para a nossa cidade. Então, eu tenho uma expectativa que a nossa cidade melhore, né, em todos os quesitos. Fácil não é. 100% a gente não consegue fazer. Né? A gente faz dentro das nossas possibilidades o que dá para fazer na condição que a gente tem. Né? E as condições não são tão favoráveis. Mas a vontade de fazer é muito maior do que isso. Ela se sobrepõe. Então, assim, eu tenho uma expectativa de dias melhores, de enfrentamento mesmo das barreiras que a gente tem por aí. E tomara que essa pandemia, né, ela acabe logo para a gente poder fazer outras coisas que a gente tem em mente, colocar em prática muita coisa que está no papel e a gente não está conseguindo nesse momento. E assim, eu quero ver minha cidade, né, se transformando, se renovando. Então, eu acho que isso é a esperança de todos nós, poço-branquenses, né? A gente tem essa vontade, a gente quer ver o município cada vez melhor. E eu falo isso, não é só hoje. Né? Eu falo isso porque eu quero sempre, independente de quem esteja na gestão, independente de quem esteja, né, ocupando, quem esteja no poder, eu quero o bem da cidade que eu moro, da cidade que meus pais, meus irmãos vivem. Então, é independente de qualquer coisa, de questão política, de questão partidária. A gente quer o bem da nossa cidade. Então, assim, eu tenho uma expectativa de que daqui a uns, vamos dizer assim, uns 10 anos, a minha filha, né, que está sendo criada aqui também, graças a Deus, que ela olhe e tenha orgulho da cidade, né, que ela vive, da cidade que ela foi criada, está sendo criada. Então, assim,
eu tenho esperança, assim, de dias melhores. E se Deus quiser, Deus irá permitir que tudo isso aconteça. Isso é verdade, com certeza. Todos nós queremos, né, dias melhores. Realmente sobre a pandemia que veio de uma forma muito pesada, Dura, né? Muito dura. E sobre isso também, sobre a pandemia, que é complicado, né? A relação de... Porque tem muito assim, as pessoas dependem do trabalho, mas o trabalho não está no essencial, e tem essa confusão, e acaba, né, aquela meio termo, se você morre pela doença, você vai morrer de fome, e tudo. É bem complicado. Isso. E eu sempre falo, claro, os poderes públicos, né, tem que ter responsabilidade e tem que ter uma forma de aprimorar e montar estratégias para evitar. Isso. Sabe? Isso aí é o principal. Eles, no caso, o poder público que comanda em relação a isso. Mas que é preciso a consideração, a compreensão também das pessoas. Isso. Porque o que eu vejo, as pessoas reclamam, não sei o que não pode, não sei o que, enfim, beleza, realmente. É complicado para quem trabalha e precisa do seu sustento. Mas se as pessoas tivessem a compreensão de que não pode se aglomerar em certos cantos, que não pode sair se for urgência. Então precisa ser trabalhado entre os dois juntos. Né? Precisa dessa comunicação. Isso, é uma parceria, né? Porque assim, não adianta, né? Não adianta o poder público, né? Como você falou, não adianta o prefeito, não adianta o governador, não adianta o presidente fazer, né? Decretos e mais decretos. Não adianta fazer... não funciona, né, quando se faz a parte só de um. Eu acho que hoje a gente precisa se conscientizar, não é, de que eu preciso preservar a minha vida, não é, que eu preciso também preservar a vida do outro. Então, a partir do momento, pode existir inúmeros decretos, inúmeras normas, se a gente não tiver essa visão de que, assim, a minha vida está em jogo, a vida da minha família está em jogo, a vida do meu colega está em jogo. Se eu não tiver esse olhar, eu vou deixar as coisas acontecerem muito soltas, que a gente vê o que está acontecendo. Mesmo as pessoas tendo tantos veículos de informação, né, as redes sociais, a televisão, rádio, enfim, hoje em dia são poucas pessoas que não têm acesso, né, a algum meio de informação. Então, elas recebem informações de diversas formas, sabem os riscos que correm, e eu digo, a gente precisa ter amor à nossa vida, porque se a gente não tiver amor à própria vida, imagina a do outro. Mas a gente está vendo, sim, as pessoas sempre desrespeitando, sempre deixando de lado algumas orientações que é para assegurar a própria vida. Então, assim, isso é preocupante. Não é? Quando a gente entra nessa esfera, é algo que a gente discute e eu consigo me colocar dos dois lados. Do lado de quem está querendo vetar, pela preocupação, né, do que está acontecendo, a gente está com os hospitais lotados, a gente corre o risco de adoecer amanhã e não ter para onde ir, e isso é independente de ter plano de saúde ou não, de ser rico ou pobre. Não tem, né, espaço. Então, assim, é algo extremamente preocupante. E a gente vê também um lado das pessoas que querem, que precisam trabalhar, que precisam sair, que precisam muitas vezes se expor. Mas a gente sabe também que tem uns cuidados que a gente deve ter. E muitas vezes o que a gente está falando aqui, e você trouxe, é a questão mesmo da falta de cuidados que dá para cada um ter. E as pessoas não têm, né? Não estão respeitando. É a questão de continuar fazendo as aglomerações, de continuar a não querer, né, sair na rua e tomar as medidas que são necessárias. E isso, como eu digo, não é para preservar só a vida do outro, é a nossa vida. Então, a nossa vida é o bem maior. Sem ela, a gente não faz mais nada, né? A gente primeiro precisa viver para poder fazer algo. Então, isso. Então, se você tem que ter a ciência de que é o bem maior que está em jogo, é a sua vida. Então, assim, eu acho que para isso não precisa dizer mais nada. Né? Como sua vida está em jogo, então assim, você tem que fazer tudo o que for possível para preservá-la. E assim, pedir mesmo que as pessoas, não é, eu venho fazendo essa reflexão diariamente,
A gente está vivendo isso desde o ano passado, né? Desde março do ano passado, a gente está com mais de um ano vivendo dessa forma, acreditando, não, daqui a 3 meses a gente vai conseguir sair disso, daqui a tantos meses, e a gente só vê piora, e eu me preocupo, eu fico angustiada, eu fico pensando, e o que me entristece, além desse vírus, né, maldito, o que me entristece mais ainda é ver que a grande maioria das pessoas não conseguiram entender muitas coisas, não conseguiram aprender. Porque eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, né, esses 12 meses atípicos, né, dessa pandemia, foi um momento que a gente teve a oportunidade, e está tendo a oportunidade de refletir. O que é essencial, né? Porque eu conversei com uma pessoa essa semana, eu estava trabalhando, foi muito interessante que a pessoa falou assim, durante essa pandemia eu me reeduquei financeiramente. Eu passei, ela estava falando de roupas, eu passei 1 ano sem comprar roupas, porque eu vi que eu não podia sair de casa para comprar. Pela internet eu não queria comprar, porque eu não podia provar. E eu percebi que eu não precisava de tudo aquilo que eu estava comprando sem parar. E isso me deu um estalo, eu disse, olha aí. Então, a gente tem que extrair o que há de bom nesse momento. Porque se a gente for pensar nas coisas ruins, a gente começa a absorver, a gente termina doente, né? A gente fica doente, mesmo que não seja por causa do vírus, mas doente psicologicamente. Então a gente tem que procurar absorver o que há de bom. E quando ela falou isso, eu fiquei feliz. Disse, olha, essa daí aprendeu algo, né? Porque ela viu que ela não precisava de tudo aquilo para viver. Ela disse, eu estou até hoje bem, e a parte melhor ainda é que eu estou sem dívidas, né? E ela sorriu. E eu achei bem interessante. Então isso é só um exemplo do que o que é que a gente pôde tirar desses 12 meses, né, de pandemia. O que é que a gente pôde aprender com tudo isso? Para mim, o que é essencial é a minha vida. Né? A partir disso, aí a gente vem a nossa vida, a nossa família, enfim, as outras coisas. Mas o que será que a gente está aprendendo, né, nesse momento? Eu acho que cabe até trazer essa reflexão. O que a gente está aprendendo? O que a gente conseguiu enxergar? Não mudamos nossa visão de 12 meses, né, que se passaram? Há 12 meses a gente tinha a visão que nós temos hoje? Então, assim, é uma reflexão que a gente vem fazendo e ter o cuidado, todos os cuidados que a gente pudesse se cuidar. É se cuidar mesmo, porque a situação está difícil e quando a gente vê os números, são assustadores. Marcelo, eu vou entrar um pouco mais polêmico, tá? Certo. Eu sempre falo na Icecast, independente de quem seja a conversa, mas eu gosto de... Mas assim, né, do ponto de vista, você acha que as pessoas hoje, elas não estão assim muito ligadas, não estão muito... Porque no começo foi incrível, claro, foi um pouco difícil as pessoas querem entender e, meu Deus do céu, pandemia, tudo novo. As pessoas, teve muita gente que seguiu a risca, literalmente. Aí foi diminuindo os casos, graças a Deus, aí chegou a política. Foi um momento bem tenso, tá? E eu vejo assim, todas as pessoas que eu converso perguntam, não, cara, você não política, não sei o quê. Você acha que a política não foi feita, em todos os cantos, claro, teve muita influência na questão do pensamento das pessoas em relação ao vírus? Você diz assim, de deixar as coisas fluírem, de estar tipo assim, aglomerados, de estar... aglomerando assim, cara, então vamos aglomerar em canto. Aí você viu que através disso teve o Réveillon, que foi o principal, acho, o Carnaval nem tanto ainda, porque teve muitas restrições devido ao Réveillon, mas o Réveillon, eu percebi que foi muito forte devido a esse pensamento. Eu conversei com muita gente, principalmente no Réveillon, que eu perguntei, você vai sair porque as pessoas sempre citavam essa... Eu digo a você que 80%, quase 90% falava a mesma coisa. Vou sair porque eu não saí da política, mais ou menos essa linha, e eu vejo as pessoas aglomerando, então eu vou aproveitar, então eu vejo não tá mais. Então foi mais ou menos essa linha de raciocínio. Então assim, a política, em relação a isso, teve a ver nessa mudança de mentalidade das pessoas? Primeiro, né, a campanha aconteceu ali entre outubro e novembro, não foi? Não, agosto, setembro, outubro, novembro, por aí. Foi. Então, assim, o novembro foi que foi mais forte, né, aquela... E, assim, não é porque, né, eu
estou com uma pessoa que é do meio político, que eu tenho que concordar com algumas coisas. E ele sabe que meu posicionamento, quando eu concordo, eu digo a ele que concordo, quando eu não concordo, eu digo que não sou de acordo, certo? E eu sofri muito durante o período político. Eu peguei o período de gestação e o período que eu tinha acabado de ter minha filha. E eu sofri muito porque, independente disso, eu não concordava com os eventos políticos. Eu sempre fui contra. Eu participei de 2 eventos apenas, mas eu digo a você que eu via, eu me preocupava, muitas vezes eu me estressei muito e eu não concordava com algumas situações e até cheguei a conversei mesmo com o Edinho, né, em relação àquele período, e eu vi aquela quantidade de pessoas e aquilo me bateu um desespero. Porque eu disse, as pessoas não estão pensando no hoje, estão pensando no amanhã. E eu lembro que teve um dia ele disse, eu vou procurar o promotor, a promotora, eu vou procurar o juiz, né, para ver, porque a gente falava tanto nisso e eu, como sempre, muito preocupada. E me preocupava com tudo. Já estava num período de sensibilidade, numa pandemia, numa campanha política, então, assim, muito difícil. E eu lembro que ele procurou até a justiça nesse período e foi dado chegaram à conclusão que iria ter os eventos, não iriam ter todos que eles queriam, né, mas iria ter. E eu lembro que nesse período a Edinho foi contra, e por que não bloquear nesse momento essas questões, né? Mas acabou que foi decidido que haveria, e para não ter a questão de problema, de ser injusto nem com um nem com o outro, acabou acontecendo dos 2 lados, né? Eu digo 2 lados porque eram duas, né? A campanha de Edinho e a campanha da oposição, e os 2 tinham muita gente, os 2, todo mundo participou, e estava todo mundo lá, todo mundo envolvido, e eu ficava, meu Deus do céu. Eu tinha muito medo quando Edinho voltava para casa, porque ele estava ali em contato com todo mundo, e eu dizia, meu Deus, e depois que acabar tudo isso? Vai ter um pico, vai ter um surto, vai ser muito maior, e eu falava isso muitas vezes, ficava repetindo isso, e muito preocupada. Eu não concordo, continuo discordando, não é, que aquilo ali não deveria ter acontecido, e acredito sim que contribuiu para o aumento. Porque não tinha condições de a gente estar no momento daquele, onde estava se recuperando, a gente estava conseguindo equilibrar as coisas, acontecer o que era assim, era geral, né? Eu via, ficava vendo na TV, e todo mundo muito preocupado, vendo, e as pessoas estavam assim, preocupadas, diziam, eu estou preocupado com a minha saúde, estou preocupado com essa situação, mas ao mesmo tempo estavam lá. E eu ficava, meu Deus do céu, o que pensar em relação a isso, né? O porquê de tudo isso. Minha opinião era que toda a campanha política nesse momento deveria ser de forma virtual. Esse era o meu posicionamento, de forma virtual. Se fizesse todos os eventos políticos acontecessem dessa forma. Hoje em dia a gente tem como usar a mídia, a gente tem como fazer isso através das redes sociais. Tem YouTube, tem vídeo, tem as lives, tem Instagram, enfim, tem inúmeras possibilidades. E eu discordei a todo tempo, mas eu vi que tudo foi muito solto, falando de uma forma agora geral, ficou tudo muito solto e as pessoas, né, se entregaram, se envolveram com o momento. Eu sei que eu sofri horrores e continuo dizendo a você, e isso contribuiu sim, porque a gente viu que depois disso começaram os aumentos e de lá para cá não. Aí teve o Réveillon, como você falou, não é? Aí continuou, no Carnaval as pessoas quiseram continuar desrespeitando, eu estou falando já de agora, né, continuar desrespeitando, mesmo vendo situações, mesmo vendo um parente morrer, mesmo vendo que tem muitas pessoas que veem, enxergam aquilo, mas é como se nunca fosse chegar perto. E quando chega ali, né, na nossa família, no nosso convívio ali, é um choque. Porque a gente via antes, como você disse, as pessoas, assim que iniciou, tinham um medo maior, tinham mais cuidados. Eu sinto como se as pessoas estivessem indo acostumando com aquela situação e deixando as coisas acontecerem livremente. Eu acho que houve vamos dizer assim, um relaxamento mesmo, e foi aí que o vírus começou, né, a voltar de uma forma muito forte, como foi no início. E agora vindo, né, eu tenho um médico conversando comigo e disse, Franciele, a forma como ele está vindo agora
é 6 vezes mais letal. Então, assim, isso é algo que deixa a gente, eu fico pensando, fico preocupado e vendo, sabe, que a gente precisa cada vez mais refletir diariamente do que a gente está fazendo, qual é o nosso papel, se a gente está colaborando para que isso acabe ou se a gente está colaborando para que isso permaneça nas nossas vidas. E isso eu acho que é algo que ninguém quer. Né? A gente quer que isso acabe, que a gente retome nossa vida, né? A gente tem uma vida normal. Com certeza, você foi perfeita na sua colocação aí. Realmente. É complicado, complexo, né? Realmente. Mas o que fica de dica para as pessoas é refletir sobre isso, sobre o acontecimento. Né? Porque se você perguntar a uma pessoa que. Vou botar 4 exemplos aqui rápido. A pessoa que perdeu um familiar. Ele vai ficar pedindo que você fique em casa, fica. A pessoa que precisa trabalhar de forma autônoma. Ele vai querer trabalhar, justo. Mas se a pessoa for trabalhar autônomo e tem uma pessoa que morreu, ele já vai pensar de outra forma em relação a isso. E por aí vai. É complicado, precisa refletir, precisa encontrar um meio. Enfim, primeiro a vida, né? Isso. A gente tem que tentar procurar uma forma. Marcelo, muito obrigado, tá? De verdade, por ter participado do meu terceiro bate-papo do Raicecast. E gratidão, um papo muito bom, incrível. E é isso, só gratidão. Jadson, eu que agradeço. Foi muito bom, né, esse bate-papo, essa conversa. E eu confesso que eu gosto dessa coisa assim, bem natural, bem espontânea, né? Vai saindo, vai surgindo. Às vezes a gente fala até algo que alguém pode não gostar, mas assim, é bom quando a gente consegue ter essa oportunidade de conversar, de expor nosso pensamento, nossa opinião, de trocar essas informações, essas ideias, né, que a gente vai pensando, que como que a gente vê, como que a gente enxerga. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade. E pode contar comigo, se precisar mais vezes estarei aqui. Adoro conversar. Adoro trazer esses assuntos que são assuntos que eu acredito que só enriquecem, nos enriquecem, né? Porque faz com que a gente, às vezes, eu tenho um pensamento, você pode trazer outro pensamento e eu posso até mudar, né? Mudar a minha opinião em relação a algo. Quando a gente conversa, a gente discute. Então, assuntos importantes a gente conversou aqui, assuntos que são pertinentes, assuntos que estão bem dentro da nossa, estão na nossa atualidade, né? Muito presente. Tem coisas que a gente nem queria, né, que tivesse. E assim, fiquei muito feliz com o momento de ter sido, né, a terceira pessoa selecionada para fazer isso, a primeira mulher, olha aí, a primeira mulher a participar. E só gratidão. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, né, na minha casa. E conta comigo. Pessoal, tem um acesso lá no Spotify, tá? E a galera do YouTube, sempre eu falo, o vídeo sempre sai depois do áudio, então já segue lá no Spotify, coloca lá Raicecast, que vai dar lá a plataforma, segue lá, já escuta os 2 papos que eu tive, foi muito incrível. E depois tem um lá saindo no YouTube também, confere lá, se inscreve, enfim, assiste tudo, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Então, até o próximo Raicecast.